E aí, vendedor e aí, vendedora, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre o seguinte: você sabe como que você faz para diminuir cada vez mais a resistência do seu cliente em comprar de você ao longo do teu processo de venda? Essa é uma dúvida que muitos vendedores me perguntam nos cursos que eu dou, sejam nos programas de coach de vendas do Sou Vendedor, sejam nos contratos que eu tenho com as empresas que eu atendo ao longo do Brasil, mas a pergunta sempre é a mesma. Adriano, nós temos aqui um processo de venda e a minha grande dúvida é, ao longo do tempo, como que eu faço para diminuir cada vez mais a resistência do meu cliente para que no final acabe culminando na inevitabilidade dele comprar de mim. Se você gostou do tema e já é inscrito no canal, já deixa um curtir aqui, porque quem é inscrito no canal curte o vídeo já no começo. E se você não é inscrito ainda, já aproveita e se inscreve, porque o conteúdo aqui é bom e vai ajudar você a vender muito mais. E não se esquece de clicar no sininho para ser avisado de novos vídeos. Solta a vinheta aí que eu já volto para te ensinar no processo de venda como diminuir a resistência do teu cliente ao longo do tempo. Vamos lá, vendedor, vamos lá, vendedora. Como que você faz para reduzir, eliminar ou diminuir a resistência do seu cliente ao longo do tempo para que ele venha comprar de você? Basicamente, o que a gente precisa entender é o seguinte: eu sempre tenho que olhar o processo de venda como um todo, do começo ao final. Eu não posso olhar uma venda como um evento isolado e aleatório, como se ele não fosse influenciado por variáveis que antecedem o processo de venda e que vem depois da venda finalizada. E eu também não posso olhar para aquele evento como um acidente, né? Como um fruto do acaso. Uma venda, ela não é fruto de causalidade, quer dizer, ela é fruto de causalidade, ou seja, causa e efeito. Ela não é um evento aleatório, porque se ela for um evento aleatório, não estou seguindo um processo de venda. Eu gravei um vídeo, o vídeo que vem antes desse, que é o vídeo que fala sobre as 4 grandezas do processo de venda. Todo o processo de venda tem que ser mapeável, replicável, duplicável e escalável. Se você não assistiu, tem um cardzinho passando aqui em cima agora. Clica para assistir, para que você possa entender. E aí você vai se recordar, se você já assistiu, ou vai aprender, se você não assistiu, que um processo de venda não é um evento aleatório. Ele é fruto de causalidade, causa e efeito. E a melhor coisa que eu posso fazer é mapear esse processo de venda para que eu possa saber exatamente o que eu fiz de certo para conseguir vender. E aí chegamos no tema de hoje, que é aquilo que eu fiz certo para conseguir vender. Provavelmente foi diminuir a resistência do meu cliente ao longo do tempo para que no final ele comprasse de mim, ele me escolhesse como fornecedor. O bacana é que esse gráfico ele serve não só para pessoa física, como para pessoa jurídica. Então, independente se tu está no mercado B2C ou B2B, esse gráfico atende você. O que vai mudar são as estratégias que você vai utilizar para que lá no final essa resistência seja menor, ok? E a primeira forma de começar o vídeo é entendendo o seguinte: por que uma venda acontece, né? E por que no começo de uma venda, geralmente a resistência do meu cliente, no começo do processo de venda, por que a resistência é alta? Porque nós somos um estranho chegando no vilarejo, ok? O vilarejo é o mundinho do seu cliente, é o universo dele numa casca de nós. Ele, nossa, que filósofo, homenagem a Stephen Hawking, hein? Ou seja, o universo dele naquela casca de nós, aquele vilarejo em que ele mora, a empresa dele, a família dele, o bairro dele, ele é nativo daquele lugar e nós somos um estranho chegando no vilarejo. Se nós somos um estranho chegando no vilarejo, é muito importante que a gente diminua essa resistência, porque provavelmente ela vai ser alta. E a primeira resistência que eu preciso diminuir do meu cliente, qual é a primeira barreira? É a barreira da necessidade. É a primeira barreira que eu preciso diminuir. O que é a barreira da necessidade? É quando o cliente compreende que ele precisa daquilo que nós vendemos. Ou quando ele compreende que existe uma dor que ele precisa resolver. Existe uma frustração, existe uma necessidade. Se você é vendedor, a primeira coisa que você precisa fazer é ajudar o teu cliente a aumentar a percepção dele
em relação a essa necessidade. E porque essa é a primeira coisa que você precisa fazer, porque se você não aumentar a percepção dele de que ele existe, de que ele tem uma dor e de que existe uma necessidade, provavelmente ele vai lidar com o seu produto como algo opcional. A tua solução vai ser uma coisa supérflua. E aí, se for opcional, a força e a prioridade, a renda, o dinheiro, o tempo que ele vai empregar para resolver aquilo, talvez não seja tão alto assim para que ele decida comprar de você nesse momento e de você, ok? Então, a resistência dele, a primeira resistência que eu tenho que diminuir é a resistência da necessidade. Como que eu faço isso? É importante fazer uma boa qualificação. Porque quando você faz uma boa qualificação e você entende a fundo qual é a dor do teu cliente, qual é a necessidade, qual é o problema, você consegue pegar essa dor, esse problema e transformar ele em algo latente, em algo perceptível. Isso fica escancarado para ele. Essa é a sua dor, esse é o seu problema e esse é o tamanho da sua dor, ok? Então, necessidade. Depois que eu diminuí a resistência de necessidade, vamos caminhar um pouquinho aqui. Qual que é a próxima resistência que eu preciso diminuir dele? E é a resistência que eu chamo da resistência do desejo. Porque uma coisa é eu precisar de algo. Agora, outra coisa é eu querer aquilo. Tem um monte de coisa que nós precisamos fazer, que nós precisamos comprar, que nós precisamos priorizar na nossa vida, mas nós não desejamos aquilo. Então é muito importante que você destrua, quebre a resistência do desejo. Eu tenho que convencer o meu cliente a desejar aquilo que eu vendo, desejar a minha solução. Porque olha só, eu posso convencer ele de que ele precisa daquilo, mas ele pode escolher resolver aquilo de outra forma. A necessidade não tem a ver com o meu produto, a necessidade tem a ver com o problema dele. E ele pode escolher outra forma de resolver aquela necessidade, de resolver aquele problema. Só que é muito importante que ele deseje resolver com o meu produto. E como que eu faço isso? É muito importante eu conectar a minha solução ao problema que ele tem da melhor maneira possível para ele resolver aquilo. Então é assim que eu gero desejo. Eu mostro para ele que o jeito mais rápido, mais rentável, mais lucrativo, menos dolorido, mais prazeroso, mais interessante, mais status, mais relacionamento, o melhor jeito dele resolver aquilo é através da minha solução. Então, se ele for procurar uma solução sozinho, ele não vai conseguir resolver aquilo tão bem como ele resolveria comigo. Bom, terceira barreira, conseguir vencer a barreira do desejo. Terceira barreira que eu preciso vencer é a barreira da urgência. Porque a barreira da urgência é uma barreira muito importante para ser resolvida. Por quê? Ele até pode precisar, ele até pode desejar, mas não agora. E aí, transformar essa dor e esse desejo em algo latente, em algo urgente, em prioridade para o teu cliente é muito importante. Como que você faz o processo de urgência do teu cliente aumentar? Você tem que fazer a conta para ele de quanto custa a não decisão. Você tem que mostrar para ele quanto custa não decidir. Porque se ele esperar um pouco mais para decidir, vai dar muito mais trabalho, vai demorar muito mais tempo, vai custar muito mais caro, ele vai perder mais dinheiro. Ou seja, a merda vai ser muito maior se ele não resolver isso agora. É essa conta que você precisa ver, porque ele não faz essa conta sozinho. O vendedor acha que o cliente faz essa conta sozinho, mas ele não faz essa conta sozinho. A conta de quanto custa não comprar. Mostra isso para ele. Bom, vencendo a barreira da urgência, ele precisa, ele quer e ele quer agora. Próxima barreira é a barreira do financeiramente capaz. O que significa a barreira do financeiramente capaz? Financeiramente capaz. Hoje, as pessoas não precisam ter dinheiro para comprar.
Hoje as pessoas têm crédito, as empresas têm crédito. Então, financeiramente capaz é você conseguir facilitar essa compra de um jeito que o seu cliente possa adquirir o que você vende. Porque se ele precisar, desejar e precisar agora, e ele não puder comprar de você, ele vai dar um jeito de comprar de outro. Ele vai dar um jeito de fazer aquilo. Então, quando você chega nesse nível, é muito importante que você diminua a resistência da capacidade financeira. Faça a tua proposta comercial, faça o teu orçamento, faça a tua precificação de um jeito que esteja adequado àquela pessoa que está na sua frente, àquela empresa que você está negociando. Muitas vezes, você precisa fazer negociações diferenciadas. E aí a barreira do financeiramente capaz é muito importante. E aí, por último, a quinta e última barreira que você precisa vencer é a barreira da confiança. Barreira da confiança. O que é a barreira da confiança? Aqui, o cliente comprou o problema para ser resolvido. Aqui, o cliente comprou o desejo de resolver baseado na tua solução. E muitas vezes a nossa solução não é própria. Por exemplo, se eu te convencer que você precisa treinar a tua equipe e você precisa vender mais, né, a tua dor, você precisa vender mais, você precisa melhorar a performance da sua equipe, e eu te faço desejar fazer isso com um treinamento, a questão é, será que vai ser o meu treinamento? Será que serei eu o treinador ou será que você vai optar por um outro treinador ou por uma outra empresa? Aqui é a barreira da confiança. Aqui ele comprou o problema, aqui ele comprou o tipo de solução, aqui ele comprou o momento, aqui ele comprou a oferta, aqui ele tem que comprar você. E se ele comprar você, aí ele vai escolher resolver o problema através da tua solução. Recapitulando, primeira barreira, necessidade, segunda barreira, desejo, terceira barreira, urgência, quarta, financeiramente capaz e última barreira, confiança. Se eu conseguir, ao longo do meu processo de venda, gradativamente diminuir cada uma dessas barreiras, lá no final do meu processo de venda, naturalmente uma venda acontece. E aí, dá até a impressão de que ela aconteceu sem querer, quando na verdade ela não aconteceu sem querer. O processo de venda é fruto de uma causalidade. É importante que você construa o processo de venda de forma que isso naturalmente aconteça e cada uma das resistências vai diminuindo. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, clica no sininho, deixa um curtir para ajudar a aumentar a relevância desse vídeo, deixa um comentário bacana aí que vai ser legal ouvir a tua opinião. Se quiser, manda uma pergunta pelo WhatsApp que eu tiro a tua dúvida. Meu celular, meu WhatsApp pessoal é DDD 19 99886 3715. Um beijo no coração de cada um de vocês que manda mensagem para mim, agradecendo os vídeos. Todo dia vem algumas mensagens de alguns inscritos aqui do canal, isso é muito bacana. Uma ótima semana de vendas para você e a gente se vê já no próximo vídeo.